bom estar aqui novamente com você. Você já agradeceu a Deus pelo dia que Ele te deu hoje? Ainda não? Então dobra o seu joelho e louva a Deus por este momento, por este dia, pela sua família, que Ele tem lhe abençoado. Hoje, quem estará contando a nossa história é a tia Romilda. Vamos contar para ela entrar? 1, 2, 3. A paz do Senhor, tia Romilda. Olá, papai, olá, mamãe, paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E vamos para mais uma história. Deus tem revelado grandes coisas para as nossas vidas, não é verdade? E eu tenho aprendido cada dia com o Senhor, com a palavra de Deus. E eu aprendi, sabe, crianças, que esse Deus maravilhoso, Ele tem um amor tão grande por nós, tão grande. Abre a tua Bíblia lá no livro de São João. Você já está com a tua Bíblia aí aberta? Abra lá no livro de São João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós aprendemos nesse versículo? Que Deus amou o mundo, não é que Ele amou as pessoas, Ele amou a humanidade, aqueles a quem Ele criou. Ele amou de uma maneira, a Bíblia fala de uma tal maneira, essa tal maneira não dá pra gente imaginar o tamanho do amor de Deus. Você consegue medir o amor de Deus? Não dá, né? Ele é maravilhoso. Então Ele nos amou de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que o que Ele fez? Ele deu o único filho dele. O único que Ele tinha, para que todo aquele que creia em Jesus, o Filho de Deus, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, crianças, ela fala não somente da nossa vida aqui nessa terra, mas a vida eterna é lá além, né? Quando nós formos morar com Jesus. Não é verdade? Quando o nosso corpo for para a terra, então a nossa alma vai morar com Jesus. Aí é para sempre, eterno, é eternidade, é para sempre, 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 sempre. Olha que coisa linda. Deus quer estar eternamente com a gente, né? Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Mas sabe, crianças, Deus é tão lindo que Ele criou o homem e a mulher. Você sabe, a tia Romilda trouxe aqui, olha o tamanho da Bíblia, olha o tamanho da Bíblia. E eu vou tirar de dentro da Bíblia essa história para contar para vocês. Deus criou o homem e a mulher. Vocês lembram o nome deles? Estão lembrados? Adão e... muito bem, Eva. Foram os primeiros ser humano que Deus criou, né? Adão e Eva. E Deus tinha uma comunhão muito grande com Adão e Eva. E a Bíblia diz que na viradinha da tarde, todos os dias, Deus ia no jardim. Deus colocou esse casal no jardim do Éden. E ela falava com eles todo dia. Olha que maravilha. Eles viam Deus, eles falavam com Deus. Que maravilha, né? E Deus falava com eles. E Deus tinha dado uma instrução. Deus disse assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram, crianças. Igual a gente desobedece tanto, né? Papai e mamãe falam: não faz assim. A gente acaba fazendo. Aquilo que não era para fazer, a gente acaba fazendo. Não é assim que acontece com a gente? Então... e eles desobedeceram. E quando eles desobedeceram, Deus ficou muito chateado com eles. Deus ficou muito triste. Então Deus deu uma ordem para eles, que eles saíssem do jardim do Éden. Deus tirou aquele casal dali. E a Bíblia diz assim, crianças, que Deus colocou um anjo com uma espada de fogo, cuidando daquele jardim, que ninguém mais ia entrar ali naquele jardim. O que aconteceu quando eles desobedeceram, então?
Eles pecaram. E o coração deles como ficou? Olha aqui, ó. O coração deles ficou assim, ó, todo manchado. Quando a gente faz as coisas erradas, o coração da gente também fica triste. Porque o Espírito Santo fala, ó, você fez aquilo que está errado. E eles também ficaram assim. E Deus ficou muito triste. Por quê? A Bíblia diz, crianças, que o pecado nos separa de Deus. O pecado, quando eles pecaram, formou um abismo, um buraco muito fundo. E agora eles não poderiam falar mais com Deus. Eles não tinham a presença de Deus ali por causa do pecado. E Deus ficou muito triste com isso. Mas Deus é maravilhoso. Ele não queria ficar separado do homem. E Deus falou assim, tá bom, eu vou dar um jeito nessa bagunça que o homem fez, dessa separação. O que Deus fez? Ele fez uma promessa. Ele disse que ele enviaria o seu filho, ele ia enviar alguém para morrer por nós, para que perdoasse os nossos pecados, porque agora o coração da humanidade a humanidade foi gerando na iniquidade, no pecado. Aí Adão e Eva tiveram filhos e outros filhos, e daí eles brigavam e faziam as coisas que eram erradas. Então o pecado foi se multiplicando sobre a terra. E Deus então, usando o profeta Isaías, ele disse que ia nascer um Salvador, o Senhor mandaria um Salvador para a terra, e o nome dele seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz. Olha que maravilha! Mas e agora? Como que ele ia fazer isso? Como que ele ia mandar esse Salvador? Vou te contar, peraí. Então agora nós vamos lá na cidade de Nazaré, aonde morava uma moça temente a Deus, uma moça que amava a Deus, sabe? O nome dela era Maria, uma moça que amava a Deus. E um dia estava lá Maria, nos seus afazeres, em casa, e olha quem apareceu, um anjo. Apareceu a Maria e disse, bem-aventurada és, Deus achou graça diante de ti, Maria. E você vai ser a mãe do Salvador. Mãe do Salvador? Sim, Maria. Você vai ser a mãe do Filho de Deus. E Maria ficou assustada, com certeza. E ela disse, mas como será isso? Eu sou noiva do meu esposo. Eu sou noiva, eu tenho um noivo. E nós vamos nos casar. Mas como que eu vou ficar grávida agora? Eu sou solteira. E o anjo disse, não se preocupe, porque o Espírito de Deus descerá sobre vós e te envolverá. E assim aconteceu. Eu imagino que Maria, a princípio, ficou um pouco preocupada, não é verdade? E ela estava noiva de um rapaz chamado José. E como que ela ia contar para José, dar essa notícia para José que ela estava grávida? Não é verdade? Mas só que Deus se encarrega de todas as coisas. A Bíblia diz, sabe, crianças, que Maria viajou, depois que ela teve a notícia que ela seria a mãe do Salvador. Olha que privilégio daquela jovem, né? Ela viajou, foi para a casa de Isabel, para a casa da sua prima. Isabel morava na Judéia. E Maria, então, foi para a casa de Isabel, ficou 3 meses na casa da sua prima. Quando ela voltou de lá, a barriguinha dela já estava crescida, e Maria, então, procurou José. Ela tinha que conversar com José, ela tinha que falar para José do que tinha acontecido. E ela disse assim, José, eu estou grávida. José, como assim? Eu estou grávida? E apareceu um anjo para mim e disse que de mim vai nascer o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Como assim? José ficou um pouco triste. Ele até pensou, crianças, em abandonar Maria, falar assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais me casar com você. Mas só que Deus é tão maravilhoso e os planos de Deus nunca serão frustrados, nunca são frustrados. José, um dia dormindo, em sonho, um anjo apareceu a ele
e falou com José, falou: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que está dentro dela é filho do Deus Altíssimo. José despertou daquele sono e procurou Maria, conversaram e ficou tudo bem. E sabem, crianças, bem naquela época, diz a Bíblia que o imperador romano, César Augusto, então ele assinou um decreto que todas as pessoas deveriam voltar para as suas cidades de origem para um alistamento, para um recadastramento. E assim aconteceu. Maria e José moravam em Nazaré, mas José era de Belém, então eles teriam que voltar para Belém para fazer o recadastramento. E Maria e José se prepararam para aquela viagem. E eles viajaram muito tempo, viajaram, quem sabe, muitos dias, viajaram de noite, de dia, eles viajaram e andaram, quem sabe dormiam, né? Ali no relento, vendo as estrelas. Maria já estava com uma barriguinha, agora ela já sentia-se cansada, e levou muito tempo para eles chegarem, dava 160 quilômetros de Nazaré, de Nazaré para Belém, aonde eles foram. Então, criança, eles chegaram lá. Quando chegaram, imagina você, chegar numa cidade, aquele tumulto, aquela gentarada. Chegaram lá, gente, começaram a procurar um lugar para que eles pudessem descansar, né? Para que Maria pudesse repousar um pouco, mas não tinha, criança. Os hotéis estavam todos lotados, pousada estava lotado, não tinha lugar para eles em lugar nenhum. E alguém falou assim para eles: olha, eu não tenho um quarto, mas tem um estábulo. O estábulo é o lugar onde os animais dormiam, comiam, era a casa dos animais. Eu falei: tem um estábulo ali, se vocês quiserem, vocês podem ficar lá. E assim aconteceu, eles não tinham outro jeito, né? Não tinha outra maneira, eles foram para o estábulo, aonde ficavam ali os animais, crianças. E naquela noite, crianças, naquele estábulo, algo maravilhoso aconteceu. O Salvador, o menino Jesus nasceu. Ali estavam os animaizinhos dormindo e ele, quem sabe, José preparou a cama, né? Ali no coxinho, onde chama-se manjedoura, que os animais comem. Ali, que eles comem ali o feno, a palha, o milho. Então, quem sabe, José preparou as palhas, tudo arrumadinho, e ali foi colocado o menino Jesus. Imagina a alegria de Maria e José agora. Mas, porém, crianças, lá no campo, durante a noite, também acontecia algo incrível. Deus queria que mais pessoas soubessem que o seu filho havia nascido. Diz a Bíblia que os pastores estavam lá no campo cuidando das suas ovelhas. As ovelhinhas estavam lá já, algumas dormindo, outras comendo. E olha aqui, ó, umas descansando já. E de repente, crianças, apareceu um anjo. A Bíblia diz que o céu ficou todo iluminado e apareceu um anjo. E aquele anjo falou com os pastores. Imagina o susto daqueles pastores. Eles assim, de repente, ficou todo claro o céu. E aquele anjo apareceu e disse assim: eis que trago boas novas. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. E olha que maravilha, e diz a Bíblia que logo em seguida apareceram mais anjos no céu, apareceram mais anjos e todos cantavam, todos adoravam a Deus. Os pastores ficaram felizes e eles disseram: olha, nasceu a criança, nasceu o Salvador. Então eles foram procurar aonde que estava essa criança, aonde que estavam os pais dessa criança, porque o anjo havia anunciado que na cidade de Belém havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. E lá estavam então, quando eles chegaram, estavam Maria e José e o menino ali, a criança que havia acabado de nascer. Olha só que maravilha, crianças. Ali estavam eles, Maria e José, felizes com o presente que Deus
tinha dado, com a promessa cumprida, Deus tinha cumprido aquela promessa, e chegaram ali então, crianças, os pastores chegaram e adoraram ao Senhor, adoraram o Todo-Poderoso, Jesus, o nosso Rei, que veio para nos salvar. E olha que festa, que maravilha que foi. E assim passou o tempo, e Maria e José então voltaram para a cidade deles, a cidade de Nazaré. Quando eles voltaram para Nazaré, Jesus recebeu também pessoas importantes. Olha, ele recebeu a visita dos magos, que eram homens inteligentes, instruídos, que estudavam a respeito do universo, das estrelas, dos planetas. Eram homens estudiosos e homens muito inteligentes. E eles também foram visitar Jesus e levaram presentes para Jesus. Quem não gosta de receber presente, né? Então eles levaram incenso, mirra e ouro. Eram presentes valiosos. Olha, Deus sabia que eles iam precisar desses presentes, né? E era presente que ia ajudá-los financeiramente, né? Então, Jesus foi crescendo, vendo o seu pai adotivo, que era José, né? O pai adotivo, porque o pai de Jesus é Deus, e José foi o pai adotivo que amou, criou, cuidou de José e de Jesus. E aqui Jesus também aprendeu alguma coisa, né? Ele era carpinteiro, José era carpinteiro, com certeza ensinou Jesus a fazer alguma coisa. Carpinteiro é o que faz móveis, não é verdade? Mas acontece, crianças, que Jesus, quando já estava com 33 anos, Jesus começou o seu ministério na face da terra. Ele curou muitas pessoas, ele alimentou muitas pessoas. Quantos milagres você lembra que Jesus fez? Muitos, né? Você poderia citar um milagre que você lembra agora? Então, Jesus fez muitos milagres. Jesus fez a diferença na vida da humanidade. Deus mandou o seu Filho com um propósito sobre a terra. E sabem, crianças, mas umas pessoas muito má mesmo, começaram a perseguir Jesus. Perseguiram Jesus. E o que eles fizeram? Eles crucificaram Jesus. Colocaram Jesus numa cruz. Jesus, que fez o bem para todos, agora foi crucificado. Mas esse era o propósito de Deus em nosso favor. Deus está nos dando uma chance de nós nos redimirmos com Ele. Seria através da morte do seu Filho. E Jesus, então, morreu naquela cruz, foi colocado num túmulo, uma pedra, né, que era cavada dentro da pedra, e ali foi colocado Jesus. Mas algo maravilhoso aconteceu. Você lembra o que aconteceu no terceiro dia? Sim, Jesus ressuscitou, voltou para o céu. Jesus não está mais naquele túmulo. Ele não está lá, porque ele voltou para o céu, ele ressuscitou, ele ganhou a vitória por nós. E porque Jesus venceu, nós somos vencedores. Então Jesus voltou para o céu, foi morar com o Pai. E ele disse que ele foi preparar um lugar especial para nós. Você quer morar nesse lugar especial? Jesus, aquela criança que veio nessa terra, foi perseguido, foi morto, mas ressuscitou e nos deu a vitória. E agora ele mora no céu, e ele quer nos levar também para morar no céu. E lá, crianças, Jesus quer nos dar uma coroa. Lá nós temos uma coroa preparado para nós. A Bíblia fala de galardão, e todo aquele que aceita Jesus no seu coração, que pede perdão pelos seus pecados,
Então ele recebe, Jesus, ele vem, ele purifica todo o pecado, ele tira todo o pecado, ele limpa tudo e nos leva para morar no céu com ele. Você quer morar nesse lugar maravilhoso? Você viu que linda essa história do menino Jesus? Estamos aí, estamos na semana do Natal, não é verdade? E nós não podemos esquecer, crianças, que Natal não é só presente, não é só reunião de família, né? Comer aqueles doces gostosos que a mamãe faz, que o papai faz. Se bem que agora nós não podemos nos reunir, não é verdade? Mas sabe, crianças, Natal é nascimento, é vida para nós, porque nós estávamos condenados no pecado, por causa do pecado. Lembram lá de Adão e Eva? Então, estávamos condenados a morrer espiritualmente. Mas Jesus veio, nasceu, foi colocado naquela manjedoura. E ele foi morto, porque era necessário. Esse era o plano de Deus para a nossa vida. Alguém teria que morrer por nós. Jesus foi o sacrifício perfeito. E ele voltará, crianças. Ele voltará. Ele virá. Nós todos veremos no céu, nós o veremos. E ele voltará para nos buscar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então agora nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Aceitar o sacrifício de Deus. Porque não foi fácil Deus entregar o único filho dele, né? Mas Deus fez isso por amor a nós. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha um Natal abençoado, e Natal é nascimento de Cristo no nosso coração. Assim como Deus nos deu Jesus como presente, entregue também o teu coração como presente para Jesus. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.